Marcos, estou pensando em comprar um imóvel, mas eu não entendo nada de financiamento. O que eu preciso fazer para aprovar o meu financiamento na Caixa Econômica, que também vai servir para outros bancos, mas estou aqui hoje com a Laura, da Tovicred, que é correspondente da Caixa, para explicar para a gente sobre todos os detalhes que precisamos olhar para aprovar um imóvel na Caixa. Fala pessoal, dando continuidade aqui na nossa série sobre financiamento bancário, eu estou com a Laura da Tovicred. Oi pessoal, tudo bem? A Laura então, né, ela é correspondente da Caixa e a gente está fazendo uma série de vídeos sobre financiamento bancário. Inclusive nós já fizemos um falando sobre as novas mudanças do Minha Casa Minha Vida em 2023. Se você não viu, vou deixar o card aqui para você ver também. E hoje agora a gente quer falar sobre os detalhes de aprovação, né? O que eu preciso fazer para aprovar meu financiamento? Porque quando o cliente vem até nós do mercado imobiliário para vender o imóvel em si, muitas vezes ele vem perdido, ele não entende e às vezes até perde o próprio tempo, né? Às vezes ele perde o tempo dele também, pode ser também que esteja perdendo o tempo do corretor, porque para comprar um imóvel pronto, a primeira coisa é aprovar o seu financiamento. Não é isso, Laura? Exatamente. É muito importante você ter, vamos lá, né? O que eu preciso para comprar um imóvel? Dinheiro. Primeira coisa. Ou eu tenho o meu, eu vou comprar à vista, ou eu vou pegar recurso do banco. Com certeza. Se eu vou pegar recurso do banco, adianta eu rodar meio mundo com o meu corretor, perder o meu tempo e o seu. Se frustrar, que eu acho que é o pior. Esse, pra mim, eu concordo com você. Pra mim, esse é o pior. Porque, gente, tem imóvel bonito e bom, de tudo quanto é faixa de preço, né? Agora, depois que você olha ali um determinado imóvel com determinado padrão, e aí você descobre que aquele não te satisfaz e você tem que reduzir o padrão, é uma coisa muito difícil. Muito frustrante. E essa aí é o que eu falo muito para os clientes e para os parceiros corretores. É a hora que a pessoa desiste e não compra o imóvel dela. E é a hora que ele não compra de você e ele não compra agora. Ele fala assim, eu vou juntar um dinheiro, vou esperar. Ele nem junta o dinheiro. Ele nem finaliza ali aquela compra. Às vezes passa 1 ano, 6 meses. Aí ele já sabe a realidade financeira dele. Vai procurar já mais no perfil, porque ele já se frustrou lá atrás. E aí ele compra. E tem uma questão até importante. Só dando um disclaimer aqui, tem muito a ver com o assunto, não? Então, o que aconteceu com os imóveis, né? Em janeiro de 2021 para junho de 2021, simplesmente subiu 40%. Então, essa pessoa que esperou para juntar um dinheiro... E ela vai juntar quanto, né? Ela não vai conseguir depois comprar o mesmo imóvel. Exatamente. Esse é uma outra questão também muito importante. Porque, beleza, eu vou juntar dinheiro, maravilha. Só que será? Quanto que eu preciso hoje para comprar um imóvel que eu quero? 400 mil. Vamos supor. Daqui 1 ano que eu fiquei juntando o dinheiro, eu não consigo mais comprar o mesmo imóvel com os mesmos 400 mil. Então, é por isso que uma solução muito boa é o crédito imobiliário, é o financiamento imobiliário. Tem muita gente que fala, não quero pagar juros. Mas, gente, o crédito imobiliário é o crédito mais barato que tem no mercado. Então, assim, é um crédito que tem taxas de juros reduzidas, né? Então, comparado com qualquer outro crédito que você vai pegar, é um crédito muito bom, onde você consegue bons valores, até porque ele é a longo prazo, né? A garantia é o próprio bem, então você não precisa dar outra coisa em garantia. O pessoal me pergunta muitas vezes, e se eu der mais não sei o que em garantia para eu conseguir meu financiamento? Não tem necessidade, a garantia é aquele bem mesmo que você está adquirindo. O que precisa? Renda. Esse é, assim, primordial para a gente conseguir um crédito imobiliário. Por quê? Quanto mais renda, mais financiamento o banco vai me liberar, tá? Ele olha mediante a sua renda, uma renda X, é permitido aquela parcela e aquela parcela permite aquele valor de crédito imobiliário. Então, a primeira coisa para aprovar o financiamento, a gente vai ter que analisar a renda. Né? Exatamente. Quanto é a renda? E quão formalizada é a renda? Porque é muito comum. É muito importante também, né? É muito comum a pessoa ter uma boa renda, porém ela é totalmente informal. E aí isso não é visto no banco, principalmente na Caixa. Mas
aí muitas vezes ele não consegue um crédito tão interessante porque a renda dele não está formalizada. Então, se você está pensando em comprar um imóvel, fique atento em como deixar a sua renda formalizada. Show. Aí vamos lá. Primeiro vamos entender a questão da renda em si, né? Então a gente tem aquela regrinha que o valor da mensal, né, tem que ser 30% da renda, certo? Exatamente. Isso não muda pra ninguém, né? Independente de tabela que você vai usar, vai mudar pra ninguém. Até 30%. Até 30%. Até 30%. Porque tem umas que cai, né? Isso. Então é Pode até 30. ser até 30 porque tem tipos de amortização que são menores. Tem o seu endividamento. O banco olha o seu endividamento, seu cartão de crédito, sua parcelinha do carro que está financiado. Então, muitas vezes não vai liberar 30% para você da sua renda, porque você já paga R$ 1.500 de parcela do seu carro. Então, isso é extremamente importante. Que vai entrar nesse quesito mais financiamento de carro, financiamento e empréstimos, né? Financiamento, empréstimos, o cartão também é visto. Mas aí é mais se for naquele banco, né? Não, você acha que ainda pode influenciar? Hoje em dia, se você puxar o relatório do Bacen, que é olhado hoje por todas as instituições, ele vem lá o seu histórico. É verdade, vem mesmo. Vem lá o cartão de crédito, vem lá. E aí, essa é uma questão. Muitas vezes eu tenho um cartão que é meu, mas não sou eu que uso. O endividamento é meu pro banco, pro mercado. Então, se você tá pensando em comprar um imóvel, tem que se atentar a isso. É verdade, isso é muito importante mesmo. Hein? Porque não adianta eu falar pro banco, olha, banco, esse carro tá no meu nome, mas é o Marco que paga. Não adianta. Não vai resolver. Né? Então, é muito importante. Tô buscando comprar um imóvel, o que eu tenho que estar de olho? Formalizar minha renda, olhar como estão as minhas despesas, prestar atenção se lá no meu passado eu não deixei uma negociação de desagrado com algum banco, porque isso é olhado pela instituição bancária. A Caixa hoje ela vê, por mais ainda já que também foi entrando um pouquinho em nome já, né? Também, né? Em nome na praça. Exatamente, o nome na praça. Aí tem a questão da renda, mas aí também tem a questão do nome. O nome, né? Com certeza. Não só o nome limpo, né? Mas é um nome de valor, vamos dizer assim. Exatamente, porque não é só o nome limpo. O banco, né, não só a Caixa, como qualquer instituição bancária, ele tem vários critérios para analisar um cliente. E ele vai olhar, seu nome está limpo nesse momento, o tempo que ele ficou, você tem lá, né, no Serasa, que o povo gosta de falar, o banco olha o score. Olha. Que é tudo isso aí que você falou, né? Um resumo todinho. É uma junção de isso aí tudo é o score. Exatamente. O endividamento, né? Porque às vezes o nome tá limpo, mas peraí, esse cara ganha 10 e ele tá gastando 12. Como é que eu vou liberar crédito pra ele? Arriscado, Ele vai né? pagar com que dinheiro essa parcela? Então é isso que a gente tem que estar sempre observando para que você não se frustre. Porque Sim. é muito comum o cliente ter uma boa renda, mas às vezes ele tem já um comprometimento da renda dele e não libera aquilo que tá na simulação. Eu faço a simulação, ótimo. A simulação só olha coração, né? Exatamente. Não olha razão. Então, às vezes, você olha a simulação, aprovou. Né? Tem aquilo ali. A simulação não é aprovação, né? Não, simulação. E nossa, isso é tão importante. Isso que o nome já fala, né? Simulação. Simulação. É muito importante isso, porque é muito comum, às vezes a pessoa vai lá, simula no site, isso aqui vai ser, e aí ela começa a visitar imóvel, começa a marcar a visita com os corretores, sonha, e é o que a gente falou, que aí às vezes ela se frustra. Então é muito importante avaliar o crédito realmente e ter essa aprovação para fazer um negócio mais assertivo e não se frustrar e conseguir realmente adquirir o seu imóvel. E tem cliente que às vezes fica bravo com a gente. Porque, tipo, às vezes ele faz uma simulação com alguém, faz lá no site, e aí a gente aprova o crédito dele com o correspondente, né? E dá menos. Aí ele fica bravo. Não, mas eu fiz tal lugar, o fulano me dera tanto e tal. Só que na hora que entra lá no banco, né? Na caixa mesmo, no sistema da caixa, é que a gente fala de... Como é que tem a palavrinha que vocês usam lá? Quando... Endividamento? Não, quando aprova, mas tem uma condição. Condicionado. Acabou de falar, condicionado. Então tem isso, né? Você pode ter seu crédito condicionado. O que é isso? Que condicionou? O que é isso? Eu posso condicionar em várias frentes. Eu posso condicionar no prazo.
pela idade do cliente ou até pelo perfil. Dentro da Caixa, a gente tem linha de crédito hoje que permitem 420 meses de financiamento, mas que para determinado tipo de cliente é só 360. No simulador sai 420. Então, o banco ele pode sim ter isso. Eu condiciono o crédito para você a 360 meses. Isso reduz o seu valor financiado. Fato. Ou eu condiciono para você a uma parcela, por exemplo, sei lá, você ganha 15 mil reais, você pensa, 30%, não sei o quê, posso uma parcela de quase 5. Aí o banco vai, na hora da análise de crédito, fala, não, você pode 2.500. Por causa do cartão, dos financiamentos e por aí vai. Exatamente. Ou até ele pode te falar, você tá com o nome limpo, ter renda e tudo, e ele pode falar pra você. Não gostei da sua cara. Ele não te reprova até, eu te condiciono, eu aprovo condicionado a você resolver aquele probleminha que você deixou lá no seu passado, no banco colorido XYZ. Você não sabia não que tinha. Condiciona. Por quê? Hoje, a Caixa, há um tempo atrás, ela não olhava, mas hoje ela olha o seu histórico de Bacen. Então, se você deixou algum prejuízo para trás, ele pode falar, eu aprovo condicionado. E o seu contrato não vai para frente, enquanto você não for lá resolver aquilo e finalizar realmente a aprovação. Né? O que a gente chama de Bacen. Então, hoje a Caixa olha o Bacen. E é muito importante você ter essa noção. Se você está se planejando, dá uma consultada no Bacen. Muitas vezes as pessoas só tiram Serasa. No Serasa não mostra o Bacen também, né? Não mostra. Porque o Bacen, como que é esse prejuízo no Bacen? Ou essa dívida vencida no Bacen? Dívida vencida também causa isso. O prejuízo é o quê? Você foi lá numa instituição X, tinha um cartão de crédito, por exemplo. Você gastou lá 5 mil de cartão, e aí ficou em aberto, você foi lá, passou vários anos, o banco te liga e te propõe pra você pagar 1.000. E aí você fica com um apontamento de prejuízo no Bacen desse banco. Esse banco pode ir lá no Bacen e colocar. Ficou um prejuízo para trás. Tem como resolver isso? Tem. Só que eu tenho que ir lá naquele banco que ficou um prejuízo lá atrás e ver quanto eu tenho que pagar para solucionar esse prejuízo, para eles tirarem isso. E o Bacen, ele demora até 60 dias para ser atualizado. Então, isso gera aí um gap de tempo que você tem que se planejar e resolver isso quanto antes. Tem né? aquelas questões também que a pessoa vai, às vezes faz o financiamento de carro e entra com aquilo na justiça, né? Para reduzir a parcela. Revisional. Isso aí também é batata para prejudicar no banco, né? Batata, porque vai ficar o histórico. E, gente, banco, imagina você. Vamos pôr você, Marco. Eu fui lá, peguei um dinheiro emprestado com uma amiga seu. E aí, quando era pra eu pagar, eu virei e falei assim, não vou pagar não. Aí eu fiquei devendo seu amigo. Passou uns anos, seu amigo falou assim, poxa, perdi aqueles 10 mil reais que eu emprestei pra Laura. Eu vou falar pra ela assim, me dá 2 aí, que é melhor eu pegar 2 pra trás que não pegar nada. Beleza. Só que ele anota lá que eu virei as costas pra ele, não terminei de pagar. Você vai me emprestar sabendo dessa história? Se eu for lá te pedir? Né? Depender, tem que analisar, que é o que o banco faz, né? Que é o que o banco ele faz. Tem que lembrar isso, né? Ele tá emprestando dinheiro, ele quer receber. Ah, mas o banco não tem risco, porque a garantia é o imóvel. Tudo bem, né? Ele não tem um risco total. Só que é uma dor de cabeça, né? Ele não tá emprestando dinheiro pra ter que depois ir lá e fazer o leilão. Ele faz o leilão porque ele não recebeu. Exato. Mas ele não quer fazer leilão. O banco não trabalha com leilão, não trabalha, né? com ele trabalha com empréstimo. O interesse do banco é receber. Receber certinho, parcelinha e tal. Exatamente. Não quer dor de cabeça, né? Ninguém que quer emprestar dinheiro quer dor de cabeça, né? Exatamente. Imagina, ele você vai lá, presta dinheiro lá pro João, tá aqui gravando a gente. Aí pro João comprar um carro. O João compra um carro, beleza. Aí o João daqui a pouco para de pagar o carro. Aí você tem que pegar o carro do João pra vender? Eu não sou vendedora de carro. Não quer fazer isso, né? Então Exatamente. A ideia é receber. Então a gente tem que pensar essa consciência já na aprovação, né? Exatamente. Então, é por isso que a gente tem que pensar no nome e no histórico. Né? Na renda formalizada que a gente falou. É isso, aí eu te perguntar, né? O que é importante para essa legalização da renda, né? Exemplo, a pessoa que ela é autônoma hoje, profissional liberal, que é a maioria das pessoas, né? Eu acredito que no Brasil a maioria das pessoas devam ser autônomos e não ter renda formal, né? Essa pessoa consegue financiar? O que ela tem que fazer para legalizar essa renda? Consegue sim. Ela consegue legalizar a sua renda através da declaração do imposto de renda. Show. Então, o imposto de renda é o principal.
imposto de renda é o principal. Então, Laura, eu sou manicure, eu sou barbeiro, eu sou... Enfim, eu sou advogada, às vezes, trabalho autônomo, montei uma empresa. Regularize por meio do seu imposto de renda. Então, regularizou no imposto de renda, você vai apresentar para mim o imposto de renda declarado e os extratos bancários. Então, o banco vai conferir isso. A renda tem que existir lá no IR, declarada bonitinha, e ele tem que comprovar um lastro disso, né? Mas, Laura, eu vou ter que pagar imposto de renda? Vai. Se quiser o crédito... Vai ter que pagar, se quiser né? o crédito, vai ter que pagar. Agora, da mesma forma que o seletista paga lá direto na fonte, recolhido o imposto de renda. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar, porque tem aí uma leva de empresários que muitas vezes não declaram, às vezes, a distribuição de lucro da empresa dele no imposto de renda. E a Caixa aceita distribuição de lucro como renda. E é renda formalizada. E muitas vezes os empresários deixam de fazer isso. E ele não teria tido imposto em cima disso, né? Já paga já dentro da empresa, né? Exatamente. A empresa já pagou. Eu acho importante falar que é o MEI, né? O MEI também é uma solução para quem não quer pagar imposto. Porque o MEI hoje, se não me engano, ele pode ser até 8 mil por mês. Ele é até 81 mil, né? Vai dar quase 8 mil, né? 6 e alguma coisa. 6 alguma coisa por mês. Que dá pra ele fazer um MEI, se organizar ali um ano antes, né? Depois ele declara o imposto dele com distribuição de lucros do MEI, vamos dizer assim. Exatamente. E aí ele não paga imposto, né? Ele vai ter uma renda ali de 5, 6 mil reais. Exatamente. É uma solução também que é simples, eu vejo que pouca gente pensa em relação a isso. Exatamente, também, né? exatamente. É óbvio, é importante entender. Um MEI é uma empresa, não é só declarar o DAS-MEI. Muitas pessoas nos apresentam, eu sou MEI, toma aqui o DAS-MEI, que é a declaração do MEI em si. Ela não serve, porque o MEI é uma pessoa jurídica, né? Eu tenho a pessoa jurídica MEI, então vamos falar, a Laura tem um MEI, existe a Laura, pessoa física, existe a pessoa jurídica, Laura, tananã, tananã. E o pessoal confunde muito, até porque o nome, né, ali é o mesmo. E não é assim. Precisa realmente pegar a renda que é proveniente do MEI e colocar como distribuição de lucro, óbvio, né? Baseado naquilo ali. A gente sabe que às vezes a pessoa tem custo para trabalhar, então nem tudo é lucro. Mas o que é lucro, ele pode organizar com o contador, colocar como distribuição de lucro. Fica a renda formal, certinha, ele consegue financiamento. Perfeito, direitinho. E precisa do extrato também, né? Precisa do extrato bancário. E o que precisa? Ter emitido nota. Porque também tem muito isso. Porque eu tenho um MEI. O MEI não vai reconhecer, né? Ele não vai achar, falar assim, você vendeu para fulano, você tem que emitir a nota. Você tem que emitir nota fiscal. Que teve aquele serviço, né? E como é que eu tenho lucro? De algo que eu não faturei. Então tem esse detalhe aí também. Né? E não paga nada, é isso que eu não entendo. Não paga, entendeu? Exatamente. Eu não entendo por que o povo não emite nota no MEI. Né? Tipo e assim, não emite. Não paga nada. Se eu falar pra você que de 10 clientes que eu pego o MEI, que manda das MEI, nossa, esquece. A maioria não emite nota fiscal e manda lá o das MEI zerado. E aí não vai ter como distribuir lucro. Porque lucro é em cima de faturamento. E realmente você não paga mais nada. A taxa do MEI, né? Aquele DAS que você paga mensal, você pode emitir o máximo de nota até o teto. Até o valor do limite ali. Senão você vira Simples Nacional, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso. Mas não paga nada para emitir nota, né? Que é diferente, por exemplo, Simples Nacional você já vai pagar e tal. Isso. Mas é isso que às vezes é só falta de informação também, né? A gente tá aqui para isso. Exatamente. E Laura, é uma coisa legal também de a gente falar, porque dá para compor renda, né? Que é o mais interessante, né? Esse também é legal. Do financiamento. Tanto de família, que é esposa, que aí a gente começa a trabalhar uma renda familiar, que a gente fala, mas eu posso pôr qualquer pessoa como proponente no financiamento, né? Pode, não tem nenhuma regra na Caixa que diga, tal pessoa não pode. Você pode colocar, não tem também limite de pessoas. Então, por exemplo, às vezes o casal tem um filho que já tem renda, pode compor renda junto. Tem que ter 18 anos. Para fazer o financiamento com o correspondente bancário tem que ter 18 anos. 18 anos. Sem o correspondente bancário, na agência até faz de menor, tá? Não sabia. Tem como. Então, assim, mas não precisa ser casado. Isso aí o pessoal pergunta demais. Acha que, vou ter que fazer só no meu nome, porque eu não casei, a gente só é juntado, não tem documento, a gente tá namorando. Pode. Só que você tem que lembrar que é o ônus e o bônus, né? É isso que eu ia dizer. Você tem que lembrar que aquele imóvel, quando a pessoa compõe renda,
ele se torna proprietário também, né? Então, assim, existe uma regra no normativo do banco que fala que não pode tal pessoa? Não tem. Só que um gerente também, se ele achar algum estranho numa entrevista, achar que aquela pessoa não tá comprometida com aquilo ali, ele pode vetar, tá? Mas você pode compor renda com quem você quiser, entendendo que essa pessoa se torna proprietário. Nada impede, 2 irmãos, a gente vai viver junto, morar junto, comprar junto. Show de bola, põe o cunhado, né? Aí começa a complicar. Mas dá pra colocar. Pode. Marco, não tem renda, não consegui aprovar e tal. Dá pra somar renda com outras pessoas, lembrando do ônus. E do bônus. Né? Com certeza. Beleza, então a gente já falou de renda, que é o mais importante, né? Então você tem um poder de compra da renda, mas você também tem que legalizar a renda, né? Não é bagunçado. Vamos dizer, não é só chegar lá e falar, tem renda de 30 mil, libera. Libera. Não vai liberar, né? Então o banco vai fazer toda essa análise. Nós já falamos também sobre ter o nome limpo, né? Que é toda uma análise que vai... E aí isso é muito individual também, né? Exatamente. Muitos detalhes. O seu histórico também é levado em consideração. Se você tem dívida, se não tem... Né? Às vezes até um relacionamento com o banco também ajuda. Ajuda, com certeza. Se já tem conta lá 10 anos, 20 anos, se você recebe o seu salário lá dentro, não recebe, com certeza. Tudo isso o banco vai te pôr uma nota, né? Sim, você tem até o rating, você tem o seu rating dentro do banco. Que inclusive gera até benefício, pode conseguir uma taxa melhor, pode conseguir mais financiamento, por aí vai, né? Então isso também vai influenciar. E a gente tem que falar também da entrada, né? Porque o banco hoje, a maioria dos clientes... É igual a gente fala, a gente vende muito imóvel em construção na planta. E as pessoas vêm, eu quero pronto. Eu falo, não, todo mundo quer pronto, né? Porque se parar pra pensar, não faz sentido comprar imóvel na planta, né? Na maioria das vezes. Ao menos porque o da planta às vezes é mais atualizado. Às vezes ele vem, né, com acabamento melhor. Você pega uma taxa de juros, um preço de imóvel melhor, na realidade, né? Quando você compra hoje na até planta. Que não, porque como ajustou tanto o custo de construção, pode ser que às vezes você comprar na planta tá até mais caro. Que é o que vai corrigindo ao longo do período ali. É porque para construir hoje tá mais caro, depois da pandemia subiu muito. Entendi. Tá mais caro do que o que eu gastei 4 anos atrás. Entendi, entendeu? Concordo. Então pode ser que você encontre até mais caro. Só que o da planta é mais atualizado, o acabamento é melhor, planta é melhor, né? Com certeza tem esses benefícios. Ou às vezes uma região que não tinha imóvel, falta de oferta. Perfeito. Então tem esse benefício de comprar na planta. Mas quando a gente vai, principalmente ali pelo médio, baixo, né, o ticket médio para baixo, as pessoas querem pronto. E todo mundo quer pronto, realmente, é melhor. Até porque né? a pessoa quer sair do aluguel, né? E tal. Não dá pra ela agrupar 2 despesas ali, às vezes, no orçamento dela. E aí o que acontece que a maioria das pessoas vem, aí a gente morre na entrada, né? Já tem entrada disponível? Não tem. Então as pessoas não entendem isso. Então o primeiro critério é que as pessoas, né, o banco, na verdade, não vai financiar 100% para você, né? Exatamente. O banco, ele financia 80% do valor do imóvel. Laura, já ouvi falar que fulano, meu vizinho comprou com 100% financiado. Não vou ser hipócrita aqui de dizer que não acontece alguns casos assim. Antigamente até tinha também, né? Tinha até financiamentos que financiavam até 100%. Tinham financiamentos que financiavam valores maiores. E tem uma outra coisa. Existem pessoas que às vezes falam pro banco, pra prefeitura, pro cartório, pra Receita Federal, que vendeu aquele imóvel mais caro para liberar mais financiamento. Mas não é que o banco financiou 100%. Sim. Isso foi... Eles mentiram ali nas informações que foi pro banco. Mas a gente vê que isso muitas vezes acontece. Mas isso aí também tem uma questão, né? O banco vai fazer a avaliação dele, né? Sim. Então, tipo, não é que o banco, você falou que o imóvel de 200 vale 500 e o banco vai acatar. Pagar 500. Porque não na verdade vai. O que o banco faz é comprar o imóvel e te emprestar, vamos dizer assim, né? Ele tá comprando aquele imóvel, né? Então ele tem um risco dele de, tá comprando junto com você, ele é seu sócio. Né? O imóvel tá ali, é a garantia dele, né? O imóvel é seu, mas alienado à instituição bancária. Fala assim, ele tem que comprar o imóvel, né? No sentido assim, o banco que vai pôr o dinheiro lá. Você vai pôr uma parte, a menor parte, né? Se for 20%, o banco vai pôr 80%. Então o banco não vai chegar ali e colocar sem olhar, sem avaliar o imóvel. Não, ele vai avaliar o imóvel, porque o imóvel é a garantia dele. Então o que o banco pensa? Se tudo der errado, eu tenho que pôr aquele imóvel no mercado. Exatamente. Então a avaliação do banco é pertinente ao mercado. Então, não adianta nada, Laura, então eu vou falar que é 500 mil, porque é 400, e aí o banco vai topar por 500 e eu não paguei nada. Não é assim. O banco vai lá fazer uma avaliação e tem que ser condizente a isso. Alguns casos pode ser maior do que o valor de compra.
Pode Existe, acontecer, tem né? gente que tá vendendo mais barato do que o Sim. mercado. Tem N situações. Então, essas coisas acontecem, né? E via de regra, geralmente Via até de- menor, né? Às vezes até menor. Acontece às vezes, Né? acontece. E também Até é uma porque coisa que pode influenciar no financiamento da pessoa, né? pode, até porque o que acontece? Como você comentou há pouco, a gente teve aí uma elevação dos preços, né, do mercado imobiliário. Então valorizou-se muito os imóveis e muitas vezes o banco não consegue acompanhar aí essa valorização, né? A Uhum. Caixa até atualizou recentemente a planilha dela de valores Isso é para importante. dar uma melhorada nisso. Há um tempo atrás a gente sofria muito, hoje a gente tem sofrido um pouco menos, mas cada caso é um caso. Mas é atípico, Ou né? seja, o que é importante? Avaliar o crédito e avaliar o imóvel, porque são as duas coisas que precisam se comunicar E aí, bem. entrando no imóvel também, a Caixa ela vai olhar a documentação, se aquele imóvel está legalizado, se aquele imóvel tem risco. Tudo isso também ela vai Sim, fazer essa análise. Né? Exatamente, porque o imóvel não pode ter nenhum ônus, nenhum apontamento. Então, E nem assim, nenhum risco também. nem né? nenhum risco. Se, por exemplo, tem lá uma dívida pública no dono do imóvel e tudo Sim, mais, não financia. também não vai permitir o financiamento. Então, a Caixa e as demais instituições, elas verificam isso para permitir. Ou um imóvel, por exemplo, que acontece às vezes, sem habite-se. Né? Acontece sem averbar, por exemplo, Sem acontece averbar. muito. Eu tenho lá um lote, construí, nunca regularizei essa construção. Tem como eu financiar? Não tem. Mas e se eu financiar como se fosse só o lote? Não É difícil, porque não é o lote mais, né? o engenheiro vai lá olhar e falar, olha, não é só o lote, tem uma casa aqui. Então, ou você derruba e eu te financio como um lote, ou a verba. A verba. Então, isso é algo extremamente importante. Então, assim, quem tá vendendo um imóvel, ele tem que estar atento a isso, porque senão ele só vai poder vender à vista, Sim. se não tiver totalmente regularizado. E nesses casos, o imóvel até, né, só a título de curiosidade, mas um imóvel que não é legalizado, ele vale menos no mercado também. Com certeza, É. até porque tem que estar comprando, tem que Tem um regularizar. risco, né? E é um Tem um risco. risco. É um risco. Com certeza, é E um muitas risco. vezes esse habite ele não vem porque aquele imóvel tá num lugar que não deveria estar também. Com né? certeza. Ou foi construído sem respeitar a Sem margens. respeitar as regras. Regras, exatamente. Tudo isso leva ao quê? A um risco, né? Do imóvel em si. E a Exato. Caixa, o banco, qualquer banco, na verdade, vai fazer essa análise, né? Com certeza, com certeza. Então é importante olhar referente ao imóvel, se Uhum. ele está regularizado, se ele está todo correto, certinho. Se ele tiver dívida, vamos pensar que o imóvel tem uma dívida. Pode ser também dívida só do dono, né? Não necessariamente só do imóvel também, né? Porque às vezes o cara puxa lá a certidão de matrícula em ônus, que é o procedimento natural, mas o dono tem uma dívida e ele não pode vender aquele imóvel. Acontece também. A Caixa tem até uma regra em relação a isso, ao endividamento do vendedor. Uhum. Tá? Tem um valor que se até 10% ali o gerente autoriza, depois você tem que pedir uma autorização do jurídico e ele vai olhar o tipo de dívida. Se for dívida simples, que não afeta o imóvel, o banco vai deixar seguir. Se forem dívidas que possam afetar o imóvel, trabalhista, enfim, não vai permitir o financiamento. E o que eu ia falar é do imóvel ter dívida, porque às vezes eu comprei financiado e quero vender. E se ele tiver uma dívida, pode ser vendido, mas é importante que isso esteja claro, porque vai precisar com que essa instituição que foi feito o financiamento inicial participe do processo junto, tá? Chama interveniente quitante, assim, é um assunto um pouquinho mais longo. Entendi. Vou Que é a trazer dívida aqui. do imóvel financiado, né? Financiado, a dívida Dá pra do imóvel. vender o imóvel financiado. Dá pra vender. Resumindo, é isso. Dá pra vender, Ou dá dá pra pra comprar. comprar, Mas eu queria comprar um imóvel, mas ele tá financiado. Não Tem jeito? problema. Tem jeito. Que isso é um mito muito grande também. As pessoas acham que vão comprar um imóvel e ficar o resto da vida com ele, né? Não Não precisa. né? Sabe qual que é a média aí, Brasil? 10 anos, o pessoal É. encerra. E você pode vender financiado Ou também. quita Né? vende. Não precisa você quitar pra vender. Isso aí Não. também tem muita gente que às vezes não sabe disso e tem um certo receio, né? Sim, é muito comum ouvir, né? Então eu vou ter que quitar se eu quiser vender. Não precisa. Não Você precisa. pode vender o seu imóvel. Viu? E a quem está comprando, que estiver comprando até financiado, ele quita o financiamento, quita a dívida e Show tudo de mais. bola. Só um último detalhe, Laura, eu acho que vale a pena colocar sobre essa parte do financiamento que o banco não vai avaliar móveis, né? Não, quando a gente fala de avaliação no banco, ele avalia
o grosso, a chama de estrutura. tijolo, É o tijolo mesmo. Uhum. Acabamento faz diferença? Faz. Pouquinho, Mas né? é um pouquinho, por quê? O que o banco pensa? Se eu precisar vender aquilo, eu precisar tomar. Vamos concordar que imóvel, ar-condicionado, não sei o que, a pessoa carrega, Sim. né? Então, é o grosso ali do Não entra. imóvel que vai ser a garantia daquela operação financeira. E mesmo acabamento, né? O cara trouxe uma pedra de Dubai que custa 10 mil metros quadrados. Pro banco é um risco ter essa pedra de 10 mil, né? Então Exatamente. ele não vai colocar Tem como ela no justificar, preço. exatamente, né? E se ele for lá e quebrar a pedra? É. Quem diz que em 30... Então, assim, o banco, ele olha, são bens duráveis. Ainda pode tirar a pedra, né? Pode tirar a Pode pedra. trocar, pode pôr trocar. um granito branco siena, tirar a pedra de Dubai. Exatamente. Realmente, Então, não então- dá pro banco considerar isso. Ele tem que considerar o tijolo. É o que você falou, o Sim, tijolo, é tijolo mesmo. mesmo. Ele tem que considerar o E tijolo. ele vai pegar, no geral, pegar a média do prédio, né? E vai analisar a média geral, né? Porque Isso. o que é imóvel, muitas vezes a pessoa quer comprar decorado, com móveis e tal, e não entra, né? Já é uma coisa que, até para corretores mesmo do mercado, e tem que ficar atento. Vai vender um imóvel que é decorado, mobiliado, imóvel custa 1 milhão, mobiliado 1,5 milhão. Esses 500 mil já não vai entrar. Exatamente. Então já tem que ter essa grana aí, entrada, que esse dinheiro dos 500 mil mais os 20% de entrada De que o banco entrada. tem. Não, na maioria das vezes não vai Mas financiar. vai né? financiar. Outra coisa que a gente tem que pensar em custos. A gente tá falando aqui da pessoa que está Sim. se preparando. A gente tem que lembrar que tem um custo de prefeitura, né? Você tem um tributo municipal, que é o Sim. ITBI aí para transferir o imóvel. Você tem que pensar num custo de cartório, né? Sim. Ah, não vai escriturar, mas porque o contrato do banco já tem caráter de escritura, mas você precisa registrar esse Registrar. contrato no cartório. Isso tem um custo. Tem um custo. E você tem o próprio custo do banco, né? O custo de fazer o relacionamento com o banco, o custo Sim. de pagar as taxas que existem, a taxa do financiamento. É muito comum que Taxa de avaliação. Taxa de avaliação, exatamente. É muito comum o cliente falar assim, mas eu preciso de dinheiro emprestado, eu vou ter que pagar o banco. Mas sim, Sim. precisa ir lá avaliar o Você imóvel. tá comprando imóvel, senhor. Ou senhora, né? Tá comprando Exatamente. imóvel, né? Não é qualquer coisa, não é comprar uma balinha, uma banana. Não na feira. é, por isso é extremamente importante que vocês estejam aqui, né? Assistindo, entendendo e se planejando. É. Gente, adquirir um imóvel é assim, espetacular, né? Você chegar na sua casa e falar, é minha. É uma sensação, assim, diferenciada realmente. Porém, não é algo que você faz todo dia. Sim. Então você precisa se E às vezes é planejar na para vida, aquilo. né? Muitas vezes é o da sua vida. E você precisa se planejar para aquilo, né? Você tem que entender que você tem que ter o custo de entrada, que você tem que estar com o seu nome limpo, você tem que ter um histórico, você tem que se planejar. É muito comum, às vezes, a gente mandar a lista de documento, o cliente, nossa, mas isso tudo? Ah, Gente, não é um banana imóvel. que você tá É. comprando, né? É um imóvel, é um financiamento alto, a longo prazo para o banco, então... E são- principalmente, procurar profissionais que vão te auxiliar nesse processo, né? E Com evitar as certeza. frustrações, né? Porque, imagina, você vai lá, aprova o financiamento, chega lá, tem taxa que você não sabia. Aí tem a taxa lá da avaliação, beleza. Aí tem a taxa, mas tem que fazer uns seguros, às vezes, né? Pra poder provar. Faz um seguro, tem mais taxa. Aí vem cartório, né? Vem tudo isso. Aí a Exatamente. pessoa não tá sabendo disso, chega lá, o que era um sonho se torna um pesadelo mesmo. né? Com certeza, Então, com às vezes, certeza. a verdade dói, né? Mas ela precisa ser dita. Mas ela evita de você sofrer depois, entendeu? Com certeza. Por isso é importante as pessoas do mercado, né? O corretor, a imobiliário, o correspondente bancário. Então, assim, essas são pessoas porque às vezes realmente não é do seu entendimento. Você não entende taxa, você não entende prefeitura, você não entende cartório. E a Não é gente seu tá dia a aqui dia, não né? é seu dia a dia. E a gente tá aqui justamente para te explicar tudo isso. Então é importante estar, assim, rodeado de pessoas capacitadas para te instruir, para evitar a frustração. Eu concordo com você que para mim assim, a gente recebe às vezes muito cliente já frustrado, Sim. né, que já chega ali cansado, que já acha que não vai conseguir mais, porque já deu tudo tão errado. Perde dinheiro, às vezes. Perde, porque imagina, você faz um contrato de compra e venda, você faz um compromisso, você deu um sinal, você deu uma entrada. Pronto. Você chegar lá no Não final e financia. você descobrir que não financia, porque você não aprova o crédito, ou você aprovou, mas aí o imóvel não vai, ou aí você não tem o dinheiro do cartório, porque ninguém te Exatamente. instruiu ao certo esses valores. Então, é muito Melhor doer no importante um começo do planejamento. que depois, né? Eu acho que depois é pior. Com A certeza. dor é maior, né? Com certeza. Até porque você se adequa.
Sim. Né? Ó, eu queria um imóvel de 500 mil, mas eu descobri que minha condição financeira hoje é de 300. Pô. Gente, maravilha, eu compro de 300. Daqui 4 anos ele já tá valendo muito mais. Você já tá ganhando mais, aí você vendeu de 300. Você chegou no de 500. Sim. Agora, né? Se você não comprar, às vezes, o de 300 e ficar esperando você juntar dinheiro pro de 500, quando chegar o momento que você juntou o dinheiro, aquele de 300 já tá valendo 600. Isso acontece demais. Entendeu? Como diz um amigo meu, é raro, mas acontece muito. Claro, mas acontece sempre. Pessoal, Isso aí. então é isso. Se ainda ficou alguma dúvida, né? Vai lá no Instagram da Laura, que é o Tovcred, @Tovcred. Vai lá, ela é a menina que mais atende o povo lá, ela tem todo o prazer de atender. E só clicar aqui embaixo, vai ter o link. Também deixa aí seu curtir, se inscreve no canal e olha também os nossos outros vídeos que a gente tá fazendo aqui, uma série sobre financiamento bancário, para você tirar todas as dúvidas de vocês, para ter um lugar, né, para tirar essas dúvidas aí. Então a gente tá fazendo nosso papel de passar conhecimento para que vocês não se frustrem no processo de compra do seu imóvel, tá bom? Então valeu, até mais, te vejo no próximo vídeo.